Então, mecânica quântica tem a ver com a quantização, né? Quantização, quando eu falo em quantização, estamos pensando na energia. Então, esse curso, que é o curso aí de Físico-Química 3, né, é um curso que tem relação aí com a mecânica quântica, né? Com a mecânica quântica, que é uma parte da ciência cujo foco está relacionado com a quantização da energia. Tá? A quantização da energia, então, é um conceito que tem relação com entender que a energia, na verdade, ela não se distribui de uma forma contínua, mas discreta. Isso tem relação com os trabalhos de Planck, inicialmente, e posteriormente com os trabalhos de Einstein e outros desenvolvimentos, né, que ocorreram após o desenvolvimento da ideia inicial. O objetivo dessa aula é fazer um apanhado geral para que vocês possam, pelo menos, né, se sentir um pouco mais motivados com o material que tem sido disponibilizado. A Físico-Química 3, ela implica em uma matemática um pouco indócil. Em algumas situações, essa matemática é um pouco difícil, né, e diferente ao químico. Então, nós, ao longo do curso, iremos discutir algum tipo de matemática relacionada a esse tipo de conteúdo. Por que mecânica quântica é estudada para os químicos, né? Vocês veem muitas aplicações da quantização da energia. Então, espectros atômicos já foram estudados, por exemplo, em química geral. Para quem trabalha com laboratório, alguma técnica de caracterização, como espectroscopia vibracional, por exemplo, né? Ou espectroscopia no VVIS, e outros conceitos de química, como a população de uma determinada estrutura ou conformação, é a termodinâmica, né? Porque é possível prever qual que é a constante de equilíbrio, né? Existe uma relação entre a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs, né? Delta G padrão é menos RT. Ln da constante de equilíbrio quando a pressão for constante, né? Essa constante é uma função da temperatura. Então, é possível prever o G padrão para uma determinada substância e determinar qual é o delta G padrão de uma reação química e, dessa forma, estimar a constante de equilíbrio mesmo sem misturar os reagentes para obter o produto. Né? E isso é feito com técnicas avançadas que relacionam a mecânica quântica com a termodinâmica clássica. Essa disciplina que relaciona esses dois tem um nome, é a termodinâmica e estatística. Inclusive, é ofertada em cursos mais avançados, né, aqui na pós-graduação da UFLA, tá? A disciplina de termodinâmica e estatística, que é o que conecta a mecânica quântica com a termodinâmica. Então, em termos de, de, de relação com o que vocês estudaram, por que em Físico-Química 3 temos aí o estudo da mecânica quântica? Porque em Físico-Química 1, usualmente o estudante aprende equilíbrio químico, são as leis básicas da termodinâmica. Né? Em Físico-Química 2, a velocidade das reações. Em Físico-Química 3, a mecânica quântica aplicada à química. Né? Nós, vocês, na verdade, tiveram a oportunidade de trabalhar com algum conteúdo, já estudaram, por exemplo, inorgânica, alguma coisa sobre qual é a origem da cor de determinados compostos inorgânicos, a diferença entre, por exemplo, inorgânica ou homo-lumo, né? Então, são conceitos que talvez vocês já ouviram falar. Degenerescência também, né? Quando estudar inorgânica, ocorre a quebra da degenerescência, quando o ligando se aproxima do metal, né? Então, o que vem a ser isso, né? O nosso curso, então, começa
com os trabalhos de Planck, né, que são trabalhos relacionados com a quantização da energia. Então, a ideia dessa aula de hoje é propiciar uma visão geral, né, sobre o curso para estimulá-los no estudo. Inicialmente, então, o Max Planck é um cientista que fez estudos relacionados ao corpo negro, que não necessariamente tem que ser um objeto de cor escura, tá? Você pode pegar, por exemplo, um objeto metálico que tem um orifício, porque se esse objeto contém um orifício, a radiação que entra nele, na forma de luz, ela não irá deixar o objeto, porque ela atinge aqui e será absorvida pelas paredes internas. Então, um objeto metálico que contém um orifício pode ser colocado em um forno. Então, se eu colocar esse objeto metálico no interior de um forno, eu poderia controlar a temperatura e analisar a radiação que é emitida por esse objeto. Essa radiação pode, por exemplo, passar por um prisma. E ao passar por um prisma, nós iríamos observar aqui, né, as cores do arco-íris. Eu poderia colocar um detector para um determinado comprimento de onda e assim registrar qual é a energia associada a esse comprimento de onda. É possível plotar um gráfico, né? E esse gráfico que tem uma relação com a distribuição de energia e o comprimento de onda, e utilizando numa época a, a física clássica, foi possível entender, né, que o formalismo desenvolvido até então era insuficiente, ó, insuficiente para o estudo da radiação emitida por um corpo aquecido. Ó. Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, e plotar um gráfico experimental. Então, aqui, para cada comprimento de onda, se eu coloco o detector numa posição diferente, eu pego uma cor diferente. Para a radiação, que tem que ter um orifício, né? A radiação passa, não é? Atinge o prisma, e aqui nós iremos observar esse lado de cá, o arco-íris, né? Então, eu posso pegar aqui e analisar, né, o comprimento e plotar um gráfico. Normalmente, tá, esse gráfico, se eu representasse aqui, ele tem essa aparência. O que é curioso, então nós teremos aqui um comprimento de onda em nanômetros e o tipo de radiação detectado. Tá? Temos aqui uma parte dessa radiação que se deve ao visível, é justamente o arco-íris, né? Estaria aqui, ó, o visível, né? Estaria mais ou menos aqui. O que acontece é que, com o formalismo da física clássica, não é possível encontrar uma relação matemática que explique de forma adequada, né, essa distribuição de energia em função do comprimento de onda. E o que acontece é que só foi possível encontrar um acordo entre os dados experimentais e os dados teóricos, né, a partir dos trabalhos de Planck, quando Planck fez o seguinte: quando ele assumiu que a energia é quantizada. Ou seja, quando Planck considerou que a energia que é produzida por um corpo, por algo que oscila, né, dentro do corpo negro, ela, ela é uma energia que não pode assumir qualquer valor. Né? Então, essa energia poderia apenas assumir alguns valores. Tá? Posteriormente, então, o que acontece é que o Max Planck conseguiu obter um acordo entre dados experimentais, mas parece que ele mesmo, ele não acreditava muito nesse resultado, de que a energia
seria algo discreto. O que é discreto? É aquilo que você pode contar, né? É aquilo que você pode contar com números naturais, por exemplo, né? O que ele observou foi o seguinte, que a lei para a física clássica de radiância espectral, que é essa expressão matemática aqui, ela é igual a 8π vezes a frequência ao quadrado, dividido por c ao cubo, que multiplica a constante de bolsa de temperatura, é uma função do segundo grau, portanto, não é capaz de prever o resultado experimental. Tá? Nós teríamos em uma representação aqui que essa, como é uma parábola, olha só, esse seria o resultado da física clássica, o resultado clássico da física. Né? E o dado experimental é uma curva em que essa energia ela diminui à medida que a frequência aumenta. Esse é o dado experimental. Né? O Planck observou que a obtenção dessa curva depende do produto do número de ondas estacionárias na radiação multiplicada pela energia média por onda estacionária. Ele modificou, então, a forma de se calcular essa energia média. E aí, o que aconteceu? Foi possível considerar que a expressão para a radiância espectral deveria ser uma função um pouco mais complexa. Né? Eu tenho aqui a expressão matemática obtida por Planck, vou colocar ela aqui. Ele considerou que essa expressão deveria ser 8π μ ao quadrado sobre c ao cubo, mas multiplicado por h, portanto, o μ estaria elevado, a frequência estaria elevada a 3, né? Dividido por e elevado a h sobre kt menos 1. E com essa expressão matemática, foi possível, então, obter o acordo entre o dado experimental e o dado teórico. Isso só foi possível assumindo que a energia deveria ser correspondente, né, a múltiplos de H vezes uma constante, a constante H vezes a frequência, né? Então, este H é uma constante que hoje nós consideramos como sendo a constante de Planck. Portanto, as energias possíveis consideradas por Planck, né, elas têm um valor que pode ser nulo, pode ser H vezes Ni, pode ser 2H vezes Ni, pode ser 3H vezes Ni, né? Deixa eu apagar esse último aqui. São múltiplos de H-Ni, não é? Dessa forma, o que é que se conclui? Que a energia pode assumir apenas valores que são discretos. Né? Bom, posteriormente a esse trabalho, o Einstein, estudando, então, a radiação, a corrente, né, que é obtida quando a luz incide em um metal. Então, se tivermos aqui um metal, e ocorrer a incidência de luz, né, ocorrerá ejeção de elétrons. Então, só foi possível entender o efeito, isso é chamado de efeito fotoelétrico, né, e quantificar o efeito, quando foi considerado por Einstein, né, que a luz era essa luz incidente formada por algo que tem características corpusculares. Né? Posteriormente, esse corpúsculo recebeu o nome, por Gilbert Lewis, de fóton. A energia do fóton é H vezes Ni, ou podemos escrever como sendo H vezes C dividido por lambda.
o Einstein explicou características experimentais estranhas. Por exemplo, o fenômeno não ocorre para qualquer comprimento de onda de luz, né? A energia cinética máxima do elétron, ela não depende dessa intensidade da luz. E aí ele consegue explicar, considerando a existência de corpúsculos, né, com essa energia. De novo aparece aqui uma constante, né, que é a constante de Planck. E novamente nós temos que considerar que o papel fundamental da quantização da energia. Né? Que desenvolvimento que surgiu depois? Então, em nossa linha do tempo, nós precisamos considerar ainda os espectros atômicos. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: se você pegar a luz do Sol, né? Pega aqui a luz do Sol, vamos representar o Sol por outra cor. Né? Se você pegar a luz do Sol, tá? E passar essa luz por um orifício e posteriormente por um prisma, nós iremos observar o arco-íris. Esse é chamado de espectro contínuo. Agora, se você substituir a luz do Sol por uma ampola que contém, por exemplo, o gás hidrogênio em seu interior, essa ampola, ela contém gás hidrogênio. Então, temos aqui um vácuo, uma diferença de potencial, tá, aplicada aqui. E nós iremos observar, nesse tubo de descarga, que se eu repetir o experimento e passar a luz emitida por um prisma, que o que iremos observar agora não é mais um espectro contínuo, mas o que iremos observar são linhas que estão espaçadas. Essas linhas, elas compõem o que chamamos de espectro atômico descontínuo. Um matemático, que foi Balmer, conseguiu encontrar uma expressão para determinar as posições dessas linhas. Então, eu estou fazendo um apanhado geral, né, sobre o conteúdo da disciplina para, né, fazer, situá-los em relação ao que já foi apresentado. Vou encontrar aqui a fórmula de Balmer. Eu poderia escrever que a fórmula de Balmer é a seguinte: o comprimento era igual a 36,44, que multiplica n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 2 ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado. Então, aqui é o quadrado. Né? Então, com essa fórmula, é possível encontrar as posições dessas linhas. Porque se você analisar o espectro para o átomo de hidrogênio, se eu colocasse aqui o espectro, nós teríamos uma linha em 656 nanômetros. Então, aqui temos uma linha assim, 656 ou 6.562 angstroms. Uma linha. Existe uma outra linha, essa linha tem uma cor vermelha. Existe uma outra linha com uma cor ciano, que está em 4.861 angstroms. 4.861 angstroms. Existe uma outra linha, que é a linha azul. Essa linha azul está em 4.340 angstroms. Né? Essas linhas começam a aproximar umas das outras. Então, se você aplicar essa fórmula, é possível determinar, né, qual seria o valor do comprimento de onda da linha para o espectro. Um outro cientista, que foi Rydberg,
conseguiu escrever uma expressão geral, tá? Que inclui não apenas o visível, porque a fórmula de Balmer só funciona para o visível. Tá? Nesse experimento que colocamos aqui, aparecem linhas separadas na região do visível, mas também linhas na região do ultravioleta e linhas na região do infravermelho. Ó. Bom, foi possível encontrar, por Rydberg, uma fórmula geral. Tá? E com essa fórmula, nós poderíamos, então, discutir o espectro descontínuo e determinar essas linhas nas diferentes regiões. Acontece que não existia uma explicação, né, para essas linhas obtidas aí por Balmer. Tá? Não existia uma explicação. Essas linhas, elas foram, a fórmula de Balmer, ela é anterior a 1900. Né? Então, um cientista exclusivamente teórico, que foi o cientista Niels Bohr, foi o cientista que publicou uma série de artigos a partir de 1913, e com esse trabalho é que foi possível entender o significado dessas linhas. Então, nós temos, no início aí do século XIX, o trabalho no final do século, o trabalho de Max Planck, e posteriormente o trabalho de Einstein em 1911. Então, nós temos aqui o Planck no início, né? Planck. Seria o início do século XX, não, século XIX. Em 1911, nós temos Rutherford com sua abordagem, onde foi possível determinar que existe núcleo pelo espalhamento de partículas alfa. E em 1913, nós temos Niels Bohr. Tá? O trabalho dele data de 1913. Qual é a abordagem de Niels Bohr? Qual é a contribuição de Niels Bohr? Então, o que o Bohr fez em 1913, tá, foi primeiro considerar o seguinte, que essas linhas do espectro, essas linhas que nós representamos aqui, do espectro descontínuo do átomo, cada linha dessa foi obtida porque ocorreu uma mudança de nível. Né? Ela é resultante de uma mudança ou uma transição eletrônica. E o Niels Bohr, ele conseguiu misturar conceitos da mecânica clássica com conceitos de quantização, como eu vou mostrar. Né? Bom, o que Niels Bohr pensou? Ele imaginou que o elétron, então teríamos aqui um núcleo, né? O elétron deveria estar em órbitas, né? Essa órbita não ficou muito adequada, vou fazer uma outra órbita aqui. Em torno do núcleo, né? Então nós temos aqui o elétron, uma órbita em torno do núcleo, e este elétron precisaria receber uma energia para que ocorresse uma mudança na órbita, não é? E ao voltar, tá? Aqui se eu colocasse uma outra órbita aqui, ao voltar, o elétron iria então emitir radiação, luz. E essa radiação tinha uma energia dada por Hc sobre lambda. Então, esta energia do fóton, né, emitida pelo elétron, é que produz uma linha nesse espectro. Então, o que é importante saber? Cada linha no espectro é resultante de uma transição entre
entre dois níveis, né? No caso aqui, eu coloquei uma mudança do elétron de volta para o seu estado fundamental, ele emite luz. Bom, mas como que o Niels Bohr conseguiu obter a expressão, né, para a expressão que está nos livros para o cálculo da energia, né? Eu não sei se vocês tiveram já uma curiosidade de observar, mas essa expressão é um tanto curiosa, né? Vou escrever aqui. Segundo Niels Bohr, tá, a energia do elétron ela corresponde a menos 1 sobre 4π epsilon zero, né, elevado ao quadrado, que multiplica a massa do elétron, a massa reduzida, vezes z ao quadrado, carga elementar elevada à quarta, dividido por 2 vezes h cortado ao quadrado, vezes n ao quadrado, onde esse n corresponde a 1, 2, 3, 4, um número, né? E nós teríamos, então, energia. Coisas muito estranhas aqui, ó. A energia tem um valor negativo, aqui aparece um número, né, dizendo que a energia não pode assumir um valor contínuo, mas apenas uma quantidade discreta. Como que foi possível estabelecer esse formalismo em 1913? Então, eu vou compartilhar com vocês, né, essa, essa, essa discussão que é muito interessante, né? Eu já tinha visto essa expressão em livros, e eu ficava um pouco curioso, né, para ter ideia de como é que foi possível. Bom, então no nosso curso de mecânica quântica, nós estamos discutindo quantização de energia e também a abordagem atômica. Temos a abordagem atômica de Dalton e, posteriormente, a abordagem atômica de Schrödinger, né? Eu vou apresentar a equação diferencial de Schrödinger e nós vamos discutir sua solução. Tá? E vamos discutir também a importância das equações diferenciais no estudo da mecânica quântica, né? Bom, voltemos a essa expressão de Niels Bohr. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco do raciocínio de Bohr. O Bohr pensou o seguinte, que o módulo da força centrípeta deveria ser igual ao módulo da força de Coulomb, que para nós faz muito sentido, né? Temos um núcleo positivo, um único elétron negativo girando em torno desse núcleo, portanto, deve existir entre eles uma atração e também uma força centrípeta. Por quê? Porque o vetor velocidade, mesmo que essa velocidade seja constante, ele sofre alterações. Portanto, eu poderia escrever que m vezes v2 dividido pelo raio, que é essa distância aqui, teria que ser igual a, como você já deve ter visto em física, né, no ensino superior, 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica a força, né, a carga do núcleo, Z vezes E, vezes a carga do elétron, dividido por R ao quadrado. Então, essa que é a expressão matemática relevante no estudo inicial. Se, então, a energia do elétron corresponde à energia cinética mais a energia potencial, nós podemos escrever que essa energia cinética é mv2 sobre 2 menos 1 sobre 4π epsilon zero ZE2 dividido por R. Porque essa é a expressão para a energia potencial, o potencial de Coulomb, né? Você pode, inclusive, determinar a partir da expressão de força de Coulomb, tendo em vista que um é a derivada do outro, né? Você pode chegar nessa expressão aqui matemática. Epsilon zero. Bom, de imediato, quando eu analiso essa expressão que está aqui no alto, né, eu posso observar o que. Então, o que eu estou fazendo? Eu falei um pouco sobre o panorama inicial da quantização de energia, falei um pouco sobre a abordagem de Einstein e pouquíssimo sobre o modelo atômico de Rutherford, e agora eu estou comentando um pouco sobre o modelo de Bohr, caminhando para uma abordagem ondulatória. Por enquanto, estamos numa abordagem apenas
corpuscular, né? Então, eu observo aqui o seguinte: eu gostaria de entender, por exemplo, eu tinha muita curiosidade, eu não conseguia entender, que eu vi isso uma vez no livro de ensino médio, por que, que o E está elevado à quarta potência? De onde vem essa expressão, né? Então, eu quero compartilhar com vocês da alegria de descobrir a origem da expressão. Então, o que o Niels Bohr fez no primeiro momento foi igualar a força centrípeta com a força de Coulomb, então, os módulos, né, dessas forças. Eu igualei. Eu escrevi a energia total para o elétron como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial. Ela tem um valor negativo por causa da carga do elétron, né? Então, coloquei aqui representado. E eu sei o seguinte, que a partir da expressão inicial aqui, ó, que mv ao quadrado, esse R que está dividindo pode passar para lá multiplicando, ele cancela com esse R. É igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica ZE ao quadrado, dividido por R. E você irá observar que esse pedaço está aqui. Portanto, se eu multiplicar por meio do lado de cá, por 1 meio, e multiplicar por 1 meio do lado de cá, nós teremos encontrado uma expressão para a energia cinética. Vocês irão observar que esse termo é simplesmente metade deste. Então, a energia total é simplesmente, deixa eu chamar isso aqui de letra A, ou letra A, por exemplo, seria a letra A multiplicada por 1 meio menos a letra A. Se isso tudo aqui fosse a letra A. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Portanto, a energia total do elétron é menos 1 meio, que multiplica 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica Z ao quadrado, dividido por R. Pronto, encontramos um resultado muito interessante, né? A energia total, ela é negativa, porque essas constantes são positivas, e o raio também é positivo. Portanto, a energia total é negativa. E aí, temos um pensamento de Bohr, que é o seguinte: a constante de Planck, ela, se eu escrever, o H é 6,626 vezes 10 a menos 34 joule/segundo. Essa unidade aqui é uma unidade que é possível demonstrar isso matematicamente, é equivalente à unidade do momento angular. Momento angular, em física, eu determino quando objetos circundam uns aos outros, né? Então, é um vetor que aparece, é o vetor L, quando este objeto gira, né? Tem a regra da mão direita, né? Eu desenhei mal aqui, deixa eu fazer uma correção. Para cá ficou um pouco melhor. Ele está girando aqui nesse plano, né? E o momento angular é m vezes v vezes r. Portanto, faremos um outro truque com a expressão aqui em cima. Ó, né? Se o L é m vezes v vezes r, né? O momento angular, o Bohr tirou do bolso que a quantização tinha relação com o momento angular. Segundo Bohr, o L será igual a m vezes a constante de Planck dividida por 2π, o que é igual a nh cortado. Tá? Onde esse n é um número, que pode ser 1, 2, 3, 4. Tá? Então, nós podemos fazer o seguinte, né? Escrever de forma muito interessante que, se o momento angular é quantizado, e esse é um postulado de Bohr, o momento angular é quantizado, segundo Bohr, né, eu posso escrever que m vezes v vezes r é igual a nh cortado, e, portanto, o r, né, ele é igual a nh cortado dividido por m vezes... Cadê?
M vezes V vezes R é igual a NH cortado, né? Então, eu vou fazer a seguinte substituição. Ó, vamos apagar isso aqui. Eu posso encontrar uma expressão para a velocidade. Então, vou trocar aqui o lápis. A velocidade é igual a M H cortado. Ah, voltou. Aqui. Travou aqui um pouquinho. Vamos apagar o risco que foi feito aqui. Vamos voltar para cá. Então, eu poderia escrever o seguinte, que a velocidade é NH cortado dividido por M vezes R. Ou que a velocidade ao quadrado é igual a N2 vezes H cortado ao quadrado dividido por M ao quadrado vezes R ao quadrado. Tá? E agora, o que nós sabemos? Né? Olha só. Da expressão que já está aqui, que, vamos escrever de outra cor aqui, ó. M vezes V ao quadrado é igual a 1 sobre 4π epsilon zero ZE ao quadrado dividido por R. Correto? Então, eu posso fazer a substituição, não é? Escrevendo o seguinte, se eu substituir, olha só, essa expressão por V, nós teríamos o quê? Nós teríamos que M que multiplica, vamos colocar em vermelho aqui, M que multiplica N2H cortado ao quadrado dividido por MR ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes ZE ao quadrado dividido por R. Né? Se você fizer aqui essa igualdade, é possível cancelar algumas coisas, nós podemos determinar que 1 sobre R, tá vendo? É igual 1 sobre R a M Z ao quadrado dividido por 4π epsilon zero que multiplica N2H cortado ao quadrado. E agora, sabemos, então, que a energia, isso vem daqui, ó, é só fazer a substituição. Esse aqui cancela com esse, não é? E aí você precisa isolar 1 sobre R, né? Então, nós podemos manipular essa expressão até encontrar que 1 sobre R, ele é dado por isso, né? Observe aqui o seguinte, né? Está faltando um quadrado aqui, ó. Vou voltar aqui. E, portanto, é, nós podemos substituir na expressão para energia, né? A expressão para energia está aqui, ó. Vamos ver aqui a expressão para energia, né? A energia, então, ela é dada pelo quê? A energia total para o elétron, ela é menos 1/2, que multiplica 1 sobre 4π epsilon zero, que multiplica ZE ao quadrado, vezes 1 sobre R. Como sabemos que o 1 sobre R, especificamente, é igual a mz ao quadrado, dividido por 4π epsilon zero, que multiplica N2 vezes H cortado ao quadrado, quando você substitui, nós teremos que a energia será igual a menos
1 sobre 4π ε0 ao quadrado, que multiplica m, o z multiplicado por z é igual a z ao quadrado, o e ao quadrado vezes e ao quadrado é igual a e elevado à quarta, dividido, o 2 estava aqui, ó, da expressão 2, que multiplica h ao quadrado multiplicado por n ao quadrado. Quando n for igual a 1, 2, 3, né, nós teremos, então, uma expressão para energia total. E é assim, né, dessa maneira, que foi possível para Bohr encontrar uma expressão para a energia do elétron. Se você conhece a expressão para a energia do elétron no estado 3, e se você conhece a expressão para a energia do elétron no estado 2, é possível encontrar um ΔE, associar esse ΔE à energia do fóton, que é igual a H vezes C sobre lambda, e, portanto, encontrar qual é a linha que aparece no espectro atômico. E é assim, né, que o Niels Bohr conseguiu, por exemplo, um acordo entre os dados experimentais, que são nessas linhas, e o seu formalismo, que implica nessa expressão matemática, né, um tanto quanto complexa, né, essa expressão matemática aqui, que é a expressão obtida por Niels Bohr. O que ele fez foi misturar a física clássica com a ideia de quantização, né? Quando ele iguala a força centrípeta com a força de Coulomb, e tira do bolso como um postulado que o momento angular deve ser quantizado. Então, as substituições matemáticas é que possibilitam. Posteriormente, o que é que vimos de desenvolvimento? Nós vimos de desenvolvimento foi de 1913 para frente, né, o desenvolvimento da ideia de que a uma partícula em movimento existe uma onda piloto associada. E em 1924, de Broglie, de Broglie, então defendeu uma tese de doutorado, né, na qual o próprio Einstein ele ficou satisfeito, né, achou a ideia muito interessante, na qual ondas estariam associadas ao movimento de elétrons, né? Então, isso aqui é de Broglie. Posteriormente a de Broglie, né, o que nós temos é um pensamento de que ondas poderiam descrever estados do elétron. Então, a partir do estudo de uma equação que poderia servir, né, para representar a natureza ondulatória do elétron, é que surge nesse contexto, né, Schrödinger. Bom,